Pra que isso, professor? Olá, eu sou o professor William Souza e sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pra que isso, professor? O seu podcast de história. Qual é o preço a se pagar para conseguir a sua independência? Diplomacia, luta armada, todas as alternativas? Qual é o melhor caminho? Moçambique é um país situado no sudeste do continente africano. Como é um país que fica no litoral, ele foi um importante local de comércio durante muitos séculos. Então, árabes, persas e também os suaílis se estabeleceram no local. No período das grandes navegações, os portugueses tentaram invadir a ilha de Moçambique e assim queriam controlar o local, que era uma importante rota comercial, e também queriam explorar território em busca de ouro. Assim, durante muitos séculos, os portugueses dominaram o local e eles fizeram o comércio de tráfico de escravos. Foi durante 4 séculos. Durante o século XVIII, os árabes tomaram a atual região do Quênia, e essa proximidade fez com que os portugueses passassem a diminuir a sua presença e, como consequência, os investimentos por ali. Mas para que possamos entender como que aconteceu a campanha de independência de Moçambique, vem comigo e bora pra história! No século XX, Portugal ainda mantinha essa colônia, porém, transferiu parte de seus territórios para que empresas britânicas administrassem, e essas empresas passaram a modernizar o país, construindo estradas de ferro e fazendo ligações com países vizinhos, porém, utilizando de trabalhos braçais forçados, um regime análogo à escravidão. E a escravidão já havia sido abolida em Moçambique no final do século XIX. Portugal gradualmente começou a reaver esses territórios e a ter uma presença maior em Moçambique. As concessões de territórios para a administração britânica foram encerradas. Não houve uma renovação. A administração de Moçambique acabava por beneficiar os portugueses e não a população local. Junta-se a isso as revoluções que aconteciam nos países vizinhos. Esses países estavam em guerra por independência. Isso ajudava o clima a ficar mais tenso. Assim sendo, influenciados pela campanha de independência de Angola, Moçambique fez a sua luta armada de libertação nacional. Dessa forma, aconteceram conflitos com as forças armadas portuguesas, pois as ideias anticoloniais estavam florescendo naquele território. O sentimento de revolta dos moçambicanos era grande, pois muitos se viam como fantoches de Portugal. Apenas portugueses tinham benefícios. Assim, o nacionalismo abriu porta para que essas revoltas se firmassem, pois as políticas implantadas por Portugal ignoravam as tribos e as comunidades nativas de Moçambique. Dentro das forças de segurança de Moçambique, a maioria da presença era portuguesa nos escalões mais altos, e grupos paramilitares passaram a se reunir para tomar o poder. Logo, os militares passaram a fazer parte desses grupos. Países que durante a Guerra Fria estavam alinhados com a União Soviética passaram a apoiar a campanha de libertação de Moçambique, e com o apoio desses países foi criado a Frelimo, que era a Frente de Libertação de Moçambique. China, União Soviética e Cuba forneceram armas e instrução para que o projeto de independência fosse adiante. A campanha de independência durou cerca de 10 anos, mas mesmo sendo numericamente maior e com mais recursos, o exército português obteve muitas baixas. E com Portugal passando dificuldades frente à Revolução dos Cravos, que acabou com a ditadura por lá, a Frelimo conseguiu assumir o território. E assim, no dia 7 de setembro de 1974, o governo português assinou o Acordo de Lusaka, que reconhecia a independência de Moçambique, e deixou um governo provisório com pessoas ligadas a Frelimo e também ao governo português. Mas devido a acordos de transição,
foi proclamada apenas em 25 de junho de 1975, e o primeiro presidente do país foi Samora Machel. Ainda assim, a transição foi brusca, pois a saída dos aparatos e serviços portugueses deixou o país em dificuldades. O país tinha cerca de 90% da população analfabeta. E, além disso, empresas e bancos portugueses retiraram seus ativos de Moçambique, deixando um déficit econômico muito grande. Cerca de 2 anos após a independência, houve uma grande guerra civil entre um grupo rebelde chamado Renamo, Resistência Nacional Moçambicana, e a Frelimo. Essa guerra ficou conhecida como Guerra dos 16 Anos. Esse conflito deixou cerca de 1 milhão de mortos, seja pelos conflitos ou por fome, e também um grande número de amputados devido à ação das minas terrestres. A Guerra Civil só terminou com um acordo de paz assinado em 1992 entre o presidente de Moçambique, Joaquim Chissano, e Afonso da Clama, líder da Renamo. E em 1994 foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias, graças ao acordo firmado 2 anos antes. Muito bem, gente. Então, sempre quando a gente vai falar sobre campanhas de independência, elas sempre são sanguinolentas, elas nunca são pacíficas. Tem algum caso ou outro, né, em que a diplomacia age, mas geralmente elas são envoltas entre muitas guerras. Vide a independência do Haiti. Caso vocês não conheçam, a gente tem um episódio falando sobre isso também. É importante destacar, né, que essa situação era bem complicada, né? Moçambique ele era uma colônia portuguesa e Portugal tinha política extrativista, né, de explorar o país de todas as formas possíveis economicamente, e em Moçambique não foi diferente. Então, quando os moçambicanos eles começaram a perceber que estavam cedendo muito e recebendo pouco, uma onda nacionalista tomou conta dessas pessoas e iniciaram-se então os movimentos de independência de Moçambique. Por que isso acontecia? Porque somente os portugueses que estavam ali em Moçambique, eles eram beneficiados. Já as pessoas que moravam ali, né, os nativos do país, eles não tinham as mesmas oportunidades que um cidadão português. Então isso acabou trazendo essa revolta, e observando os países em volta, né, os países vizinhos conquistando as suas independências, isso acabou inflamando a sociedade moçambicana, e aí foi formada a Frelimo, que partiu para a luta armada, né, para conseguir a independência de Moçambique, né? Lembrando que a Frelimo ela acabou tendo ajuda da China, da União Soviética e de Cuba, que cederam pessoas para ensinar táticas de guerrilha e a utilização de armas, tá? A gente tem um conflito que durou cerca de 10 anos, com muitos mortos. Portugal, logicamente, reagiu, mas Portugal estava com problemas internos, né? Portugal passava por uma ditadura e estava com muita dificuldade, e tanto que a Revolução dos Cravos aconteceu nesse meio tempo, né? Que acabou derrubando a ditadura em Portugal. Mesmo sendo um número menor de pessoas, né, às vezes até despreparadas por uma guerra, Moçambique lutou bravamente para conseguir a sua independência, e realmente conseguiu a independência, que foi proclamada oficialmente em junho de 75, né? Mas cerca de 2 anos depois teve um conflito armado, né? A gente tinha alguns rebeldes da Renamo, né, que não concordavam com algumas políticas do primeiro presidente, né, do Samora Machel, e a Frelimo ela acabou lutando, fazendo uma guerrilha armada que ficou conhecida como a Guerra dos 16 Anos. Então a gente teve um conflito entre rebeldes da Renamo e rebeldes da Frelimo, né? Então essa guerra se estendeu por 16 anos, tiveram muitos mortos. Se vocês se lembrarem muito bem, né, a princesa Diana ela fazia diversas ações de caridade
para socorrer os amputados da guerra devido às ações das minas terrestres, e essa guerra ela se arrastou por um tempo e acabou em 1992, né, com um acordo de paz assinado entre os líderes, né, da Renamo e o presidente, e aí o país ele pôde alcançar uma paz, né, uma paz que foi estabelecida, e a partir dali foram realizadas as primeiras eleições multipartidárias, ou seja, mais partidos poderiam participar das eleições, coisa que não ocorria anteriormente. Era somente a Frelimo que detinha o poder político naquele país, e a partir daí, né, de 1994, com essa assinatura de paz, com esse entendimento entre os moçambicanos, as eleições passaram a ser multipartidárias. Mas apesar disso, ainda hoje, a Frelimo é um dos grandes partidos do país, né? Então a gente tem um pessoal que iniciou, né, a Frelimo como um braço paramilitar, né, em Moçambique, lutando, né, num combate contra os portugueses, depois lutando contra os rebeldes da Renamo, e agora são um partido político no país de Moçambique. É isso aí, galera. Também estou recebendo mensagens de voz através de e-mail, através aqui do canal do Anchor. Então, se você tiver alguma mensagem para mandar, pode mandar através desses canais aí. Se quiser mandar alguma mensagem, eu vou ler. Tá? Lembrando que o nosso e-mail é souzawilliam1983@gmail.com. Lembrando que Souza com S, William com W, 2 R's e M no final. souzawilliam1983@gmail.com. Tudo bem? Então é isso. Eu fico aguardando as mensagens de vocês. Tá certo, galera? Então eu acho que eu já falei demais, eu já me alonguei demais e me estendi demais, tudo bem? Então é isso. Eu vou deixando aqui um grande abraço para vocês, pedindo que vocês favoritem, curtam, compartilhem o nosso podcast, tá? Se você está ouvindo ali no Spotify, se tem lá 5 estrelinhas, lá dá 5 estrelinhas, ou no seu tocador preferido, se tem alguma forma de avaliar o podcast, faça isso, ajude o professor. Eu nunca te pedi nada, né? Curtam, favoritem, compartilhem, ouçam o nosso podcast, tudo bem? O meu termômetro é vocês que me dizem qual rumo tomar. Então é isso, um forte abraço, muito obrigado, até logo, tchau, tchau, falou, valeu!